E aí, tudo bem? Começa agora mais um Speak Studio. Obrigado pela sua companhia, é um prazer ter você aqui com a gente. E hoje, o nosso convidado vai falar sobre segurança. Eu estou aqui com o Marco Aurélio Gritti, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar. Ele que trabalhou muito tempo como policial militar e agora é especialista em segurança. Gritti, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Guilherme, sempre à disposição. Speak Studio. Vamos falar então um pouco sobre a sua história, sobre segurança. É um assunto que todo mundo se interessa. Ô Gritti, por quanto tempo você foi policial militar? 32 anos. Qual foi a época? Em 1987, eu entrei como soldado aqui em Ribeirão Preto e passei para a reserva em fevereiro de 2019 como tenente-coronel na região de Catanduva, porque a gente, nessas épocas de promoção, é muito natural haver essas transferências. E aqui você foi comandante aqui de Ribeirão. Eu atuei no comando da 2ª Companhia, do 51º, que é o Batalhão Sul, né, a base ali na João Fiuza, né, para que o nosso telespectador entenda bem, ali é João Fiuza. Então, toda a área sul da cidade, sentido Araraquara, ali, Bonfim Paulista, sentido Araraquara, eu comandava a 2ª Companhia. E atuei também no 51º, no 3º Batalhão, no 15º Batalhão Franca, né, no 9º Batalhão São Paulo. Rodou bastante, hein, Gritti? Ah, bastante. Né? A gente, é uma questão de essas transferências são normais na nossa vida, né? Principalmente em razão da função e das Não promoções. tem vaga em tal cidade, tem que ir para outra cidade e tal. Até você conseguir se ajeitar. Ô Gritti, e de onde surgiu a vontade de ser um policial militar? Pois é, rapaz. Eu quando eu era adolescente, eu trabalhava aí numa família de japoneses e tinha um policial militar lá que treinava os cães dessa família. A família gostava muito de cachorro e tinha um policial que gostava, que treinava. E aí, no dia a dia lá, a gente tinha muito contato. Eu tinha um tio já falecido que foi policial militar também. Mas ele chegou para mim e falou, olha, você parece esperto, garoto. Você não quer prestar um concurso não da PM e tal? Quando você fizer 18 anos e tal, eu tava, não lembro bem, 16 para 17, alguma coisa assim. Falou, quando você fizer 18 anos, se tiver concurso aberto, eu vou te falar. E realmente teve alguma coisa assim próxima. Eu fui lá e fiz, passei. Aí é que dentro da instituição, né, você tem um olhar muito restrito quando está fora da instituição. Eu conhecia muito pouco, apesar de ter um parente e apesar de ter amigos e via sempre ali um outro policial na viatura, enfim. Mas dentro da instituição, aí sim que desperta em você aquela questão, né? Vou ficar, não vou ficar? E se ficar, qual é o meu planejamento de carreira, né? E aí a instituição ela abre muitas portas, Guilherme. Porque você fez, né, a Academia Barro Branco. São 4 anos. São 4 anos, mas eu fui para o Barro Branco, porque até então eu não conhecia o Barro Branco, né? Eu sequer tinha ouvido falar enquanto adolescente. E aí, dentro da instituição, essa visão ela se amplia consideravelmente, porque você tendo condições ali no dia a dia de ter toda essa noção de dinâmica da instituição, de estrutura, aí você vai realmente conhecendo as possibilidades de promoção, né, que são promoções que vêm, em regra, por concurso interno. Né? Então, assim, dentro da instituição que realmente eu tive essa noção. Olha, a Academia do Barro Branco, ela está disponível lá, disponível do ponto de vista de ter um concurso interno. Né? Na verdade, a academia é um concurso interno e externo, né? Na época já era FUVEST, que possibilitou essa ampliação de olhar. E aí eu falei, bom, então agora que eu estou aqui, eu vou procurar. Então, eu prestei 4 vezes a academia. Eu entrei na 4ª vez. Não foi de Eu passei nas primeira. 4 vezes,
Mas nas 3 vezes anteriores eu fiquei na classificação, ou seja, entendi. eu fiquei Na lista de na espera. lista de corte, eu fiquei abaixo da lista de corte ali, daquele número de vagas, digamos Você assim. foi insistente, então. E aí, mas nesse período eu não fiquei parado, né? Então, assim, tá. rapidamente eu fiz outros concursos internos, então eu fiz escola de soldado em 87, em 88 eu já era cabo, em 89 eu já era sargento. Terceiro sargento. Então antes de entrar no Barro Branco, você já estava Até eu trabalhando como conseguir policial entrar no militar. Barro Branco, eu aproveitava esses estudos, não só eu, como vários outros colegas, né? Nós fizemos isso, nós entramos na escola de soldado em torno de 120. Desses 120, um grupo aproximadamente de 6 ou 7 tinham esse mesmo olhar. Olha, vamos estudar, vamos progredir, Mas vamos tinha a questão na do carreira. tempo também, né, Grit? Porque tem até uma certa idade para entrar no Barro Branco, né? Tinha Então tinha isso na também, época, tinha na que época, tá na época eram esperto. isso, na época eram 26 anos, mas eu tava eu entrei na PM com 18, Cê então eu teve tinha um tempo pela frente. Então Nós discutíamos isso, né? Nós estudávamos algumas coisas, nós estudávamos em grupo, outras coisas nós estudávamos de forma individual. E aí nós fomos, à medida que os concursos iam aparecendo, a gente ia fazendo. Então, esse grupo que eu te disse de cerca de 6 ou 7, rapidamente assim, foram promovidos a cabo, foram para a escola de sargento. A escola de sargento é um curso da PM de nível superior de 1 ano em São Paulo, em período integral. Você estuda de segunda a sexta e ainda faz estágio aos finais de semana. Então, nós fomos lá. E nessa dinâmica, não deixava de estudar especificamente para a academia. Para entrar na porque academia. Era um concurso específico. Como é também a academia ela tem essa abertura externa, digamos assim, não é só para o público interno, não só para o policial militar. Então, era um vestibular normal, né, da FUVEST, com todas as matérias aí, entendeu? Entendi. O Grit, bom, e aí então você entrou na academia Aí, Barro Branco, sim, na quarta seguiu vez, a carreira, vamos lá. né? Encerrou depois como tenente-coronel. E aí, você aposentou cedo. Com quantos anos? Eu saí em 2019, 50 anos, próximos de fazer 51. E assim, tinha lenha para queimar. Muita ainda, muita. E ainda tem? Acredito que sim, E ainda aí foi bastante lenha. E aí onde foi onde você pensou em se tornar um especialista em segurança, passar um pouco do conhecimento. Como é que foi isso, essa mudança? Na realidade, Guilherme, o desejo inicial era partir para a advocacia, porque eu já tinha faculdade de Direito, já tinha sido aprovado na OAB. Você pode fazer a OAB enquanto está na ativa, mas a inscrição fica suspensa até você passar para a reserva, porque você não pode advogar na ativa. Então, eu já tinha a OAB. A ideia inicial era partir para a advocacia, né? Porque minha filha estava se formando no mesmo ano em que eu me aposentei, então a ideia já era atuar junto dela. E foi assim no início. Acontece que, depois de 32 anos na área de segurança pública, dificilmente, né? E eu fui 18 anos, você deve se lembrar, eu fui 18 anos porta-voz da Polícia Militar, por 18 anos. O Grit era o cara que aparecia para dar entrevista. Desde o início da década de 90, em que a instituição ela se abriu completamente para a imprensa, foi todo um processo de abertura para a imprensa, e eu participei desse processo ativamente, né? E foi muito enriquecedor para mim, acho que para todos os envolvidos, porque a instituição realmente ela fez toda uma dinâmica de abertura. Não que não era na época, mas assim, a função do porta-voz até então não existia. Virou um trabalho profissional. Virou um trabalho profissional e eu passei a exercer essa função de porta-voz da instituição. E com isso, muitas vezes eu era designado para fazer as entrevistas, para dar as respostas para a imprensa, para ter esse contato com os jornalistas, para esclarecer tudo, eventualmente uma dúvida. Olha, então, e aí, invariavelmente, você, além de se tornar uma pessoa conhecida na área de segurança pública, os colegas jornalistas vinham, Grit, olha, a gente precisa de uma opinião, aí você não pode nos ajudar? Começou assim. Até que começaram também, junto disso, alguns convites de empresas, de pessoas ligadas à segurança privada, à segurança patrimonial, de prefeitos aqui da região que queriam algum esclarecimento na área de segurança pública municipal. Me ligavam, olha, Grit, você tem um tempinho para participar de uma reunião, para nos ajudar?
E aí que eu fui me envolvendo e já estou nesse envolvimento, digamos assim, há 5 anos, né? Tentando fazer de uma forma, Guilherme, eu tento fazer de uma forma assim, pedagógica. Então, sempre que possível, eu falo com os colegas jornalistas, olha, vamos dar algumas dicas, vamos, né, sempre que possível. Né? E para as empresas, também, na medida do possível, faço a consultoria, eu atuo nessa área de segurança privada, nesse link, digamos assim, entre as pessoas que têm uma empresa para gerir e precisa promover segurança para essa empresa. Né? Então, eles querem alguém que faça essa ligação e, às vezes, me ligam e a gente ajuda na medida do possível. Ô, Grit, então vamos aproveitar esse espaço para a gente até passar algumas dicas para quem está acompanhando. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando o assunto é criminalidade? Né? Tanto as empresas quanto a pessoa comum. Hoje em dia, Guilherme, a gente enfrenta algumas ações criminosas muito, muito diferentes do que era no passado. Né? Então, quando eu olho há 35 anos atrás, que foi quando eu entrei em 87, 35, 36 anos, já entrando no 37º, você vê que os criminosos eles mudaram muito de atuação. Eles se aperfeiçoaram. Né? Hoje tem, além das questões de ferramentas tecnológicas, né? Hoje eles não têm mais aquela necessidade, por exemplo, de acompanhar a vítima um certo tempo. Hoje ele busca a informação dela na rede social. Então, assim, migrou bastante e mudou bastante a ação criminosa. Mas algumas coisas ainda permanecem, né? Por exemplo, o criminoso ele age muito por oportunidade, principalmente nos crimes contra o patrimônio. Basicamente são furto e roubo, que é o que mais que a gente. Fácil. Ele passa ali, ele percebe um momento de vulnerabilidade e age. Então eu costumo dizer que assim, uma das formas de nós dificultarmos a ação dos criminosos é tentar reduzir esse momento vulnerável. Eu não estou aqui dizendo que a culpa é da vítima, em absoluto, porque para mim a culpa pelo crime é sempre do criminoso. Mas hoje, por exemplo, se nós sabemos que o aparelho celular, ele tem um valor agregado para o criminoso muito alto. Por que um valor agregado? Porque você tem um aparelho celular que ele tem ali o seu valor enquanto equipamento. Mas dentro desse equipamento, tem hoje praticamente a sua vida. A vida do dono do aparelho. Tem as suas informações pessoais, tem a sua intimidade, a sua privacidade. Deixa a senha. E as questões financeiras ali que envolvem o seu dia a dia estão todos ali. Então, esse valor agregado para o criminoso é muito alto. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto menos, né, a gente fazer exposição desse aparelho, melhor. É claro que ninguém aqui está propondo, vamos deixar de usar celular. Não é isso. Mas, por exemplo... Um ponto de ônibus, você não ficar ali mexendo no celular. Ou usar o celular de forma distraída, como a gente sempre faz. Esquece que tem gente ao seu lado. Ao seu lado, e você distraidamente está ali se utilizando dele, não percebe aquilo que está no seu entorno. E, certamente, se houver um criminoso ali, né, se houver um ladrão ali perto de um criminoso, que ele está aguardando uma oportunidade para agir, ele vai agir nesse momento. Então, o celular é um exemplo, né? Algumas joias, né? Então, correntes, anéis, pulseiras, esse tipo de material que para o criminoso tem valor. Por quê? Porque ele vai trocar depois por droga, por entorpecente, né? E é fácil ali, ele rapidamente encontra um receptador para fazer receita disso e transformar isso em droga. Então, quanto mais nós dificultarmos a ação dele, manter os veículos sempre trancados, não deixar ali a bolsa dentro do veículo. Muita gente ainda faz isso. Faz isso. Deixa a mochila ali no banco do essa semana, por exemplo, eu tive um momento ali em que eu passei por um veículo, né, em frente a um estabelecimento comercial, ele estava com a chave no contato. Então, pode parecer uma conduta assim, completamente, do ponto de vista do nosso dia a dia, completamente natural. Para nós, que nós somos pessoas, né, que são
Pessoas de bem, eu sempre digo. Sim. Agora, nós temos que, às vezes, olhar com o olhar do criminoso. O olhar da maldade. Da maldade. Então, assim, para mim, um veículo com a chave no contato é algo natural. Mas para o criminoso, é uma oportunidade. Opa, esse aí tá fácil, hein? Dentro de um condomínio, por exemplo, é muito normal. Você chega dentro do condomínio, você estaciona o carro no seu prédio lá embaixo ou na garagem da sua casa num condomínio, você vai deixar a chave lá. Tudo bem, porque a essência do condomínio é promover segurança. Mas nós tivemos casos em que condomínios foram invadidos. Condomínios, assim, de luxo. Nós tivemos latrocínio aqui, você deve se recordar. Exatamente. Entendeu? Então... Latrocínio que é o roubo seguido de morte. Seguido de morte, né? Você vê, é o momento que o criminoso, provavelmente, se o veículo estivesse trancado sem a chave ou se a porta da casa estivesse trancada, provavelmente você reduziria as condições de ação do criminoso, né? Então, são essas recomendações. Esses são os principais erros. Na medida do que... possível, a gente sempre passa, né? Esse olhar, né? Eu tento dizer para as pessoas o seguinte: nós não temos no nosso país, Guilherme, um estímulo, um fomento à cultura de segurança. Porque quando nós falamos em cultura de segurança, em prevenção primária, são conceitos muito, muito amplos, mas que podem fazer parte do nosso dia a dia se a gente pensar um pouquinho, né, nessas questões de redobrar atenção, mudança de comportamento, entendeu? Porque no nosso dia a dia, às vezes, a gente acaba se esquecendo. Então, sempre que possível, eu falo para as pessoas, olha, vamos criar uma cultura de segurança, pensar um pouquinho em segurança primária, tudo aquilo que a gente possa fazer de forma individual ou na sua comunidade que vai dificultar a ação dos criminosos. Ô, Grit, mas aí em relação às empresas, como é esse trabalho que você desenvolve? O que as empresas erram e o que elas podem fazer para melhorar a segurança? As empresas hoje, elas investem muito, principalmente grandes empresas de médio e grande porte, elas investem muito em segurança privada do ponto de vista tecnológico. Câmera de segurança, alarme, radares, sensores, né? E isso ajuda muito, Guilherme, ajuda demais. Só que você não consegue, pelo menos na minha opinião, você não consegue só com barreira tecnológica, só com ferramenta tecnológica, você não consegue proporcionar uma sensação de segurança, seja no seu local de trabalho ali, na sua empresa, né? naquele perímetro, né? Precisa do ser humano, precisa daquele ser humano que vá dar a resposta rápida. Então, eu ajudo algumas empresas a fazer um plano de ação integrando essas ferramentas tecnológicas com as pessoas que vão operar essas ferramentas ou mesmo com as pessoas que têm que dar uma pronta resposta. E isso é muito comum, né? Hoje você tem recurso tecnológico, por exemplo, em monitoramento, que te avisa o que está acontecendo. Então, você tem uma imagem lá na sua TV. Você vê lá, o cara acabou de pular o muro. Um movimento, esse movimento é detectado e o operador é avisado. Tá? Mas aí ele vai ter que ir lá. A partir daí, você tem que ter um plano de ação. E aí é onde entra você com Eu entro com esse plano de ação para fazer essa integração entre as pessoas e as ferramentas tecnológicas. Entendi. Quando a gente fala numa empresa, por exemplo, que você tem um perímetro determinado. Eu tenho feito o trabalho também, já há alguns anos, na área rural. Por que a área rural? Porque nós tivemos um período em que a área rural estava bastante carente de possibilidade de ter uma ferramenta tecnológica à sua disposição. Por quê? Por causa da questão de comunicação. Então, algum tempo atrás, propriedades rurais não tinham internet, não tinha sinal de telefone, então assim... E aí lá era o cara com a arma ali, que ele achava que também bastava. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. O proprietário, às vezes, ele ficava à mercê, ele ficava vulnerável à ação do criminoso. Hoje, a gente já tem condições de você levar todo um aparato tecnológico e colocar à disposição também uma equipe que tem um plano de ação, uma forma de atuação. Só para te dar um exemplo, em área rural, em algumas situações, a gente reduziu aqui 95% de incêndio criminoso em áreas rurais. Incêndio criminoso. Havia incêndios criminosos diários, focos de incêndio diários, criminosos, pessoas profissionais que sabiam o que estavam fazendo
e que você, mesmo tendo uma ferramenta tecnológica Uma para câmera de monitorar segurança. isso, você precisava traçar uma estratégia. Porque o cara, por exemplo, ele vê a câmera, mas ele coloca lá, ele tampa o rosto e tal, e ele vai cometer um crime. Que qual que é o problema, né, Guilherme? Você tem uma área rural em que você detecta a ação criminosa a partir do momento que ela está acontecendo, Por meio das câmeras. por meio da ferramenta tecnológica, você tem que administrar todo esse risco, digamos assim, instalado daí para frente. O que eu fiz? Eu planejei uma estratégia, uma ação para atuar antes, chegar antes do criminoso, que dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Através de um mapeamento, a gente consegue chegar antes, que é o que a gente fazia na segurança pública. Você tem todo um policiamento inteligente Para tentar evitar que faz com que o crime seja evitado. Isso que é importante, é evitar o crime. Porque depois que ele se iniciou a ação criminosa, você tem que fazer esse gerenciamento de crise, porque ele está instalado. Difícil, né? Então, eu consegui também, com a experiência de 32 anos de policiamento, fazer com que essa prevenção fosse mais efetiva, do ponto de vista de chegar antes do criminoso e evitar com que ele cometesse o crime. E mais, se ele sabe que você tem uma equipe lá especializada, que você tem ferramentas tecnológicas à disposição dessa equipe, ele fica sabendo, ele sabe, ele está te monitorando, ele vai pensar duas vezes. Então, assim, você consegue, no início, ter uma redução considerável das ações criminosas na área rural e depois do projeto instalado, a gente consegue chegar a números, como eu te disse, eu tenho facilmente esses números, 95% de redução, tanto da questão de incêndio criminoso, quanto de furto, de roubo, enfim, de risco, do ponto de vista de risco mesmo, né, de tudo que possa causar risco numa propriedade rural, que não, às vezes não tem barreira física. Às vezes é uma fazenda, você não tem barreira física, é muito grande, entendeu? Então, essa foi um desafio bastante interessante. Mas que deu certo. Né? Houve toda uma troca de experiência com outros profissionais da área de engenharia agrônoma, da área de engenharia de telecomunicações, de engenharia de TI. A gente senta junto hoje, traça as estratégias e, felizmente, vem dando certo. Grit, bom, e aí eu falei, né, que muitas vezes, né, na zona rural, a segurança era ali o dono com uma arma e ele achava que o negócio estava resolvido. Ainda em alguns locais é assim. Mas é o que você fala para quem está cansado com criminalidade, fica preocupado e... eu vou comprar uma arma porque se entrar aqui em casa eu atiro mesmo, e isso e aquilo. E aí, Grit? A questão da arma, Guilherme, é uma questão bastante complexa, porque a arma ela é tida, pelo menos no senso geral das pessoas, como um mecanismo de proteção. Eu diria que é um mecanismo de proteção, de defesa, mas não absoluto. Então, eu costumo dizer assim, que a gente tem que estudar caso a caso. Na maioria das propriedades rurais em que eu venho fazendo um trabalho de planejamento de risco, muitos proprietários, né, eles têm a arma lá legalmente, porque ele se sente, digamos assim, mais seguro com a arma. Né? Mas eu sempre digo para eles o seguinte, olha, só a arma não vai ser suficiente, porque você pode ser surpreendido. E aí é que está o detalhe. Né? A gente sempre orienta, olha, nós temos que evitar essa surpresa. Nós temos que fazer com que o criminoso ele não adentre a propriedade, porque depois que adentrou, você tendo arma ou não, o risco está instalado. Então eu gosto de fazer um estudo caso a caso, Guilherme. Regra geral, hoje a área rural está bem mais assistida do ponto de vista de possibilidade de você levar ferramenta tecnológica, porque hoje tem muita possibilidade de você ter sinal de internet, de celular. Né? Hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, que era um outro problema, que mesmo que você estivesse numa área rural, com todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, você precisava fazer com que a força de segurança, a força policial, chegasse lá. E aí tem um detalhe, né? Como é que você chega numa área rural se você não sabe onde é? À noite, sem saber onde À noite. Vai demorar demais. Entendeu? Então, hoje, a gente consegue também, através, né, das ferramentas tecnológicas, fazer com que essa informação de localidade, essa informação
geográfica do local, ele seja disparado para as forças policiais. Hoje o Copom, por exemplo, ele recebe essas informações. Se você ligar no aplicativo do 190 lá e mandar a localização, essa informação já vai para a viatura e a força policial tem condição de chegar. Assim como se for uma atividade de segurança privada, entendeu? Então é bom fazer um estudo de caso, mas em regra, eu sou favorável com que essas pessoas devidamente habilitadas, devidamente avaliadas do ponto de vista psicológico, que tenham condições de fazer um treinamento, que ela tenha a arma na sua residência ou na sua propriedade. Nós estamos falando da posse de arma. Então, eu entendo que a posse de arma, em alguns casos, sim, ela ajuda, faz com que esse cidadão se sinta um pouco mais seguro e também promova no criminoso aquela dúvida, né? Será que ele tem? Será que ele não tem? Né? Tá, então, em relação à posse, eu sou favorável. Mas mesmo quem não mora na zona rural, você é favorável ao cidadão que quiser ter uma arma para comprar a arma, para ter a posse em casa? Porque aí, Grit, eu vou entrar na seguinte questão. Mas ele com a arma, ele não tem que treinar, ele não tem que saber atirar, porque beleza, ele tem arma, o ladrão pode saber que ele tem arma lá, mas e na hora de atirar? Ele também não pode se dar mal nessa, porque o ladrão não tem nada a perder e o cara não tem a prática. Uma vez a gente conversou sobre isso, a prática é um negócio que é essencial para o cara que quer ter arma. A prática ela é muito importante, como você disse, e eu concordo. Para você portar a arma, não basta só o treinamento. O treinamento hoje exigido pela legislação é em torno lá de 20, 30 horas de curso. E a avaliação psicológica, né? E toda a documentação lá de antecedente, é isso que a lei exige hoje. Esse expediente, digamos assim, que a lei exige hoje, na minha opinião, não é suficiente para tornar esse cidadão habilitado a portar uma arma. E ele vai lá, faz esse treino também, depois nunca mais volta. Porque falta já exatamente o dia a dia. Né? Então, quando nós falamos de porte de arma, diferente de posse, quando nós falamos de porte de arma, a minha opinião pessoal é que esse porte seja restrito aos integrantes das forças policiais, das forças de segurança. Por quê? Porque a arma faz parte do dia a dia desse profissional. Então, precisa ter, além do treinamento, além da avaliação psicológica, ele precisa ter um controle emocional suficiente para andar com essa arma. Para fazer um juízo de valor no momento em que, eventualmente, ele tem que usar essa arma. Porque quando você vai usar uma arma de fogo, mesmo que seja na sua defesa pessoal, na sua defesa, na integridade sua, você está colocando outras pessoas em risco dependendo do lugar em que você se encontra. Então, esse discernimento em saber em que momento se usa a arma é muito importante. Né? E esse discernimento, na minha modesta opinião, você só consegue no dia a dia do trabalho policial, no dia a dia do trabalho das forças de segurança, porque isso faz parte. É como o bisturi na mão do cirurgião. Ele está ali todo dia usando. Entendeu? Então, ele está todo dia usando e praticamente, no caso dos policiais, das forças de segurança, a arma ela é parte do corpo. Ele está todo dia ali checando e tal, olhando. Agora então, você vai estar com essa arma ali, mas quando você precisar, será que vai estar tudo em ordem? Você vai estar manuseando essa arma diariamente, né? Aí é onde mora o perigo. Nesse ponto, eu realmente concordo. Realmente. Ou seja, você defende o cara que quer ter em casa e ter a posse, né? A posse. Ele então, deixa assim, na casa ele dele, deixa na casa dele. Se houver uma invasão. Devidamente legalizado. Porque hoje a legislação ela é bem rigorosa. Na verdade, a legislação sempre foi rigorosa. Não vamos deixando de lado aqui eventuais discussões, né? Mas assim, a legislação, desde a criação do Estatuto dos Armamentos, ela sempre foi rigorosa. Nunca foi fácil ter uma arma, seja como posse, seja como porte. E mais, Guilherme, é muito caro. Hoje, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que reúne todas as condições lá, acima de 21 anos, enfim, que consiga justificar essa necessidade, hoje, para você ter a arma mais simples que seja, um 38, 5 tiros lá, cano curto, que a gente chama, ele não vai gastar menos de R$15 mil. Quer dizer, que não é um valor... 15 mil, Grit? É 15 mil, porque você... Por que todo esse valor aí? Porque você tem lá uma arma em torno de 3 a 4 mil reais. Certo.
toda a documentação, você tem que contratar um profissional na área específica de processo administrativo para instruir essa documentação, para levar essa documentação para a Polícia Federal. E ainda você tem que arcar com os custos da avaliação psicológica, o custo do curso técnico lá de instrução, né? Essas horas de curso tem um custo, a munição tem um custo. Entendi. Entendeu? Todas essas certidões de antecedentes que você vai ao cartório. Não é fácil. Tem custo. Vou comprar uma então, arma. Então você tem que ter primeiro dinheiro. Exatamente. Sobrando, a legislação ela sempre foi rigorosa nesse ponto de vista, né? Principalmente para os CACs, que são colecionadores, atiradores, né, e caçadores. São pessoas, na sua maioria esmagadora, que atuam dentro da lei, mas que gastam, além do tempo, muito dinheiro com isso, porque não é fácil, não. Então, assim, é um valor hoje simples, 10 a 15 mil reais. É um valor inacessível à maior parte da população. Então, além do rigor da lei, ainda tem a questão financeira, que também pega. Que também pesa. Ô, Grit, muito bem. Esse ano é um ano eleitoral, né? E aí, o que a gente pode falar de segurança na política? É algo que os prefeitos também devem se preocupar? A segurança na cidade não é só de responsabilidade da Polícia Militar? Não é, Guilherme. Na verdade, há um conceito por parte de muitos políticos, e acredito que da maioria das pessoas que não atuam na área, que segurança pública é responsabilidade dos estados, né? Porque o artigo da Constituição Federal, o 144, que fala sobre segurança pública, o caput dele, a cabeça dele, né, o texto principal diz o seguinte: segurança pública é um dever do Estado. Só que depois da vírgula está escrito assim, responsabilidade de todos. Então, todos nós, como cidadãos, nós podemos contribuir para a segurança pública. O Estado deve, é isso que diz a Constituição. Mas todos nós podemos contribuir para a segurança pública. A nossa Constituição é de 1988. Depois de 30 anos, 2018, mais ou menos, que foi surgir uma política nacional de segurança pública. E nessa política nacional de segurança pública, ficou bem caracterizado lá que as pessoas devem contribuir para a segurança pública, inclusive os municípios. Por quê? Porque a gente vive na cidade. É na cidade em que a nossa vida, o nosso dia a dia, né, tem a sua dinâmica. Então, assim, tudo que acontece na nossa cidade, seja bom, seja ruim, a gente leva em consideração quem administra a cidade. Então, quando a gente tem uma cobrança para fazer, a gente vai cobrar do prefeito, dos vereadores. Você não vai no Estado primeiro, não vai no Estado. Prefeitura. E isso foi especificado na Política Nacional de Segurança Pública. Ou seja, a segurança pública continua sendo dever do Estado, dos estados, mas as pessoas podem contribuir. E quando falam pessoas, comunidade, as associações, vereadores, o legislativo, o executivo, entendeu? Instituições que têm a sua ligação na área de defesa social. Eu vou citar um exemplo aqui de uma instituição que eu participo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma participação muito forte nessa área de defesa social, de defesa dos interesses das pessoas. Então foi isso que a política disse, Nacional de Segurança Pública. Olha, é dever do Estado, mas é nossa responsabilidade também. Então ela especificou, principalmente para os prefeitos, formas de ação em que o executivo municipal pode contribuir para com a segurança pública. Eu vou te dar alguns exemplos. Zeladoria urbana. A zeladoria urbana, que é uma ação eminentemente municipal, que cabe ao município, ela contribui demais para a segurança pública. Você que é um jornalista que trabalha nas ruas sabe disso, né? A reclamação do cidadão: olha, aqui a minha rua está escura, eu tenho medo de passar a noite. Olha, do lado da minha casa tem um terreno com mato alto, eu tenho medo de chegar à noite e ser surpreendido por um criminoso. Zeladoria pública, zeladoria urbana. Se nós deixarmos, né, eu não estou falando aqui de cidade A ou B, eu estou falando de forma genérica. Se nós deixarmos uma praça abandonada, as pessoas de bem, as famílias vão se afastar e a bandidagem vai chegar. O criminoso vai lá, vai usar droga, entendeu? Então,
Isso é importante e está na mão dos prefeitos, né? Zeladoria Às vezes, urbana. assim, uma praça sem iluminação, pode gerar muitos problemas. Pode gerar muito problema, né? Um terreno com mato alto, uma área com mato alto, uma área pública, uma rua mal iluminada. Quer dizer, então isso faz parte da responsabilidade de segurança. Exatamente, são ações na área de zeladoria urbana que têm um reflexo na segurança pública, né? Uma outra área de atuação, por exemplo, que pode ser pertinente aos prefeitos, né? Investimento em tecnologia. Então, nós temos hoje várias cidades que implantaram, e algumas estão implantando, um conceito em tecnologia hoje que é chamado Cidade 360 graus. O que é isso? É você monitorar a cidade 360 graus. Você traçar um raio de atuação na sua área, seja a área urbana, seja a área rural, e fazer o monitoramento dessa área. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu conheci, que eu fui visitar. São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que implantou o conceito Cidade 360 graus. Eles têm hoje lá 1.200 câmeras da prefeitura. Pega praticamente toda a cidade, É um centro de comando da prefeitura. Que legal, centro de comando, 1.200 câmeras da prefeitura que monitoram toda a cidade. Com um detalhe, Guilherme. E tem alguém olhando essas imagens? 4 operadores para 1.200 câmeras. Aí você pode falar assim, como? Porque são câmeras inteligentes. Que ela pisca ali quando tem um movimento. Ela te avisa um veículo que está com algum problema de licenciamento ou que produto de furto, de roubo. Ali. Avisa o operador. E esse operador tem um link direto com as forças de segurança, com as forças policiais. Passa para a polícia, que já aciona uma viatura perto ali e tal. Investimento em tecnologia, né? Olha só. Porque para conter essa criminalidade tem que ter tecnologia hoje em dia, né? Porque é muito bandido. É muita coisa. Nós temos uma cidade mais próxima da gente aqui. Eu estou falando das cidades em que eu conheço bem o sistema. Rifaina. Se você pegar os índices criminais de Rifaina antes da implantação do sistema de monitoramento e depois da implantação, você vai ver que houve uma redução drástica dos índices criminais, principalmente contra o patrimônio. Por quê? Porque você espalhou pela cidade olhos. São os olhos das forças de segurança. A polícia não consegue estar em tudo quanto é lugar e tal. Espalhados pela cidade. Olhos da tecnologia. Da tecnologia. Nós tivemos aqui há 10 anos atrás, e eu tenho certeza que você vai se lembrar, o auge do programa Olhos de Águia. Sim. No centro da cidade. Funcionava, hein? Ali no centro, o bandido não fazia arte, não. Nós tivemos no centro da cidade, aqui de Ribeirão Preto, o Olhos de Águia, na sua plenitude de funcionamento, um período entre 2011 e 2012 até 2014, sem sequer uma tentativa de homicídio e com índices criminais de crimes contra o patrimônio reduzidos a mais de 70%, 80%. Era muito legal. Por isso, o militar acompanhando as imagens e via alguma coisa errada, já mandava a viatura. Exato. E muitas vezes, né, ele se adiantava. Né? Então, assim... um cara tem atitude suspeita. O olhar lá do profissional, ele falava, essa atitude suspeita, viatura. Dá um pulinho lá, aborda esse cara aí. Então, lembra que nós falamos que isso tem sido utilizado na área privada como uma estratégia de segurança? Evitar o crime. Evitar com que o crime ocorra, evitar com que a crise seja instalada. É essa a ideia da tecnologia. Primeiro, é ter um efeito pedagógico de inibição. Esse é o fator tecnológico, fator importante da tecnologia. E aí então, fator pedagógico de inibição. Mas a gente sabe que só a tecnologia não consegue inibir. Tudo bem, você não conseguiu inibir, mas você conseguiu proporcionar condições ou de evitar com que aquele crime ocorra, ou, se ocorreu, você ter condições de determinar autoria e materialidade, porque as imagens vão te ajudar a identificar, eventualmente, o autor do delito, ao veículo utilizado, as vias de fuga ou vias de chegada. Então, essa integração hoje entre as pessoas, as forças policiais e a tecnologia, Guilherme, é o que há de mais moderno no mundo. As cidades principais no mundo que conseguiram reduzir índices criminais de forma substancial, como Londres, principalmente, é um bom exemplo, né? Roma, porque usaram essa estratégia, entendeu? De unir, de integrar pessoas, tecnologia, com um plano de ação eficiente. Nosso tempo está esgotando, Gritinho, mas eu quero fazer uma última pergunta aqui. Muita gente anda desanimada, né, com
muito bandido, é crime que não acaba mais, a pessoa fala não tem jeito mais. Qual a mensagem que você deixa, né, em relação à criminalidade, à segurança? Porque o que a gente escuta é ninguém vai preso, o cara faz o que faz e não vai preso. Qual a mensagem, Grit, que você deixa, que você que está nessa área, está trabalhando para diminuir a criminalidade, né? Veio da polícia militar, viveu muita coisa, hoje não está fácil ser policial militar, né? Muita gente não respeita, câmera para tudo quanto é lado, o policial pisa um pouquinho ali de uma forma um pouco diferente na abordagem, ele está enrolado. Qual a mensagem que você deixa em relação a isso, Grit? Hoje o cidadão, principalmente o trabalhador e o cidadão de bem, de uma forma geral, ele está bastante desanimado do ponto de vista de segurança. Você tem razão, porque a sensação de impunidade ela é muito grande. Nós temos uma legislação penal que é muito branda para com os criminosos têm muitos benefícios, muitas possibilidades, muitas brechas na lei que fazem com que esse criminoso volte rapidamente. Quando vai preso, porque não é... Também está... Quando vai preso. Crime menor quando potencial, não é mandado para casa na audiência de custódia. Ele sai primeiro que a vítima. Exatamente. Se for adolescente infrator, então... É uma piada, né? É difícil até comentar. Mas essa sensação de impunidade, ela realmente vigora hoje no meio da comunidade, da sociedade, das pessoas, principalmente as pessoas de bem. Por uma série de motivos. Mas nós temos que... Eu sempre recomendo assim, ter um olhar de confiança, principalmente nas instituições policiais. As instituições policiais, elas trabalham bastante, muito, demais mesmo. É que às vezes não aparece. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos recordes atrás de recordes de apreensões de droga no estado de São Paulo, de forma geral, na maioria dos estados, mas eu cito o estado de São Paulo, que é o estado que eu estou e que eu mais estudo, né? que eu mais analiso os dados. Então, nós tivemos índices criminais muito, muito reduzidos, né? Nesse primeiro ano de gestão do atual governo. Né? Nós temos um secretário de Segurança Pública que é da área, que conhece o dia a dia, que isso é importante, conhecer a realidade. Não é alguém que fica analisando estatística, estudando doutrina no ar-condicionado, é alguém que conhece a realidade. Vem reduzindo os índices criminais, vem propondo atualização da legislação criminal. Então, eu sempre que possível, eu promovo essa palavra de segurança para as pessoas, né? de confiança, ou melhor. Confie nas instituições, pode demorar um pouquinho para apurar, mas vai chegar a autoria e materialidade. Registre o fato sempre, boletim de ocorrência, por menor valor que possa ser o objeto, o celular que foi furtado, roubado, mas registre o boletim. É muito importante, porque o boletim de ocorrência ele alimenta todo o sistema inteligente de fomento de estratégias de segurança. Na dúvida, liga 190, mesmo que seja uma dúvida assim, olha, tem um veículo aqui passando na minha rua, já passou mais de uma vez, 2 vezes. O policial militar que vai te atender no 190, ele vai passar algumas orientações, algumas recomendações. Porque a polícia conta com essa ajuda, né? Ela precisa desses parceria. olhos, dessa parceria. Confiar, exatamente. Né? Então, essa confiança nas instituições, essa possibilidade de participação, de integração, é sempre bom. Por quê? Porque nós, como cidadãos, nós precisamos nos manter organizados. Nós precisamos nos organizar e nos manter organizados, porque o criminoso já está organizado. O crime organizado está instalado, né? Aquele criminoso que não faz parte de facção hoje, também, de alguma maneira, ali, ele busca as suas informações para se atualizar. Então, o que nós temos que fazer? Confiar nas instituições, nos organizarmos, nos integrarmos com as forças policiais. Tomar alguns cuidados. Investir, na medida do possível, de forma individual, em tecnologia também para ajudar, porque hoje você tem equipamentos muito acessíveis que dá para você colocar uma câmera na sua casa, um alarme no seu veículo. Você dificultar a vida do banco, que ele vai olhar e falar, aqui tem câmera. Exatamente, aquelas ações individuais e outras ações integradas em comunidade com as forças policiais, eu tenho certeza que a gente vai... Nós estamos vencendo, não há dúvida nenhuma, né? Não há espaço para o criminoso aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo, não há local que fala assim, olha, a viatura não vai. Vai. A gente tem visto a viatura aí vai. Bastante operação. Todos os dias. Há uma integração hoje importantíssima entre as forças policiais. Hoje você vê militar, polícia civil. As principais operações, elas são levadas a efeito pelas 2 polícias com o apoio do Ministério Público, que é importante, né?
Então, assim, essa integração, esse trabalho policial vai dar resultado, vai dar resultado. Talvez não numa percepção imediata do cidadão, mas vai dar sim bom resultado, desde que a legislação penal também seja atualizada ao momento atual do nosso convívio social. Para com aquele negócio da polícia prende, a justiça solta. A gente precisa retomar aquela questão assim, criminoso, né, é uma opinião pessoal minha, criminoso não é vítima da sociedade, é a sociedade que é vítima do criminoso. Então nós precisamos reverter esse pensamento, buscar um equilíbrio. Nós temos aqui que garantir o direito de todos, inclusive do criminoso, mas principalmente das vítimas. Legal, esse então foi Marco Aurélio Gritti. Marco ou Marcos Gritti? Marco Aurélio. Tô correto. Surgiu essa dúvida aqui. Marco Aurélio Gritti, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar, especialista em segurança. Gritti, muito obrigado pela presença. Foi muito legal. Dicas valiosas, né? É um assunto que interessa a todo mundo. Todo mundo precisa estar ligado quando o assunto é segurança. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Guilherme, sempre me coloco à disposição e numa próxima oportunidade, conte comigo. Obrigado, Gritti. Então esse foi o nosso Speak Studio, dicas de segurança no programa de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Speak Studio.